agora já no quinto bloco. Nós vamos dar sequência ao estudo do artigo 9º, na linha E do inciso 2º, que estabelece o seguinte: o crime praticado por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Patrimônio sob administração militar não significa dizer, necessariamente, que pertence às Forças Armadas. Pode ser que um bem esteja cedido gratuitamente por um tempo determinado às Forças Armadas, mas sob a guarda das Forças Armadas, se esse bem for subtraído, o crime será considerado de natureza militar. Um caso que sempre não é difícil nos depararmos no noticiário é a apreensão de armamento que é considerado de uso restrito das Forças Armadas na posse de traficantes, por exemplo. Quando os jornais, os noticiários, televisão, enfim, divulgam que a arma privativa das Forças Armadas foi apreendida com traficantes em determinado local, não é necessariamente um crime de natureza militar. Nós temos que saber se essa arma pertence ao patrimônio sob administração militar, se essa arma se encontra na carga de alguma unidade militar. Quando há um desvio de arma de um quartel, a primeira coisa que o civil ou o militar que desviou, que subtraiu, enfim, ou que adquiriu, é raspar a numeração ou o brasão, se houver o brasão da República, para que não seja identificada a origem da arma. Primeira coisa que é feita. Agora, é uma arma que só as Forças Armadas podem usar, mas é uma arma que foi adquirida no Paraguai, por exemplo. A arma pode ter sido adquirida no Paraguai, ilegalmente, obviamente. E essa arma ingressa no Brasil e é apreendida com essa pessoa, não será de competência da Justiça Militar. Porque o patrimônio sob administração militar não foi atingido. Foi uma arma trazida ilegalmente. Então, não será competência da Justiça Militar, porque o patrimônio sob administração militar não foi atingido. Ok? Já a ordem administrativa militar, ela diz respeito aos crimes contra a administração militar. Então, elencados no Código Penal Militar, o capítulo referente aos crimes contra a administração militar. O desacato, a desobediência, o ingresso clandestino. Agora, percebam o seguinte: a linha E do inciso 2 tem a correspondência na linha A do inciso 3. Vejam lá. Inciso 3 são os crimes praticados por militar da reserva reformado ou civil contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. É a mesma hipótese da linha E do inciso 2º. Então, a conclusão que nós chegamos: sempre que o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar forem atingidas, o crime será considerado de natureza militar. O militar desvia uma arma do quartel, que vai responder por furto, por apropriação indébita, o crime que seja, e vende para um civil, e por sua vez vende para outro civil. Esse que adquiriu vai responder por receptação e o outro também, ambos perante a Justiça Militar. Ambos perante a Justiça Militar. Porque o patrimônio sob a administração militar está sendo atingido cada vez que esse armamento é adquirido. E responderá também perante o Estatuto de Desarmamento. Esse civil, mas não de competência da Justiça Militar. Se foi fora do quartel, civil, no meu entender, aí já não seria competência da Justiça Militar. O militar desvia um armamento do quartel e vende para um civil, que por sua vez vende para outro civil. Esse militar vai responder pelo crime de apropriação indébita, furto, que tipificar. Os dois civis vão responder por receptação, de competência da Justiça Militar. Porque o patrimônio sob administração militar
está sendo atingido. Ok? Então, qualquer que seja o agente que venha praticar um crime contra a administração militar ou patrimônio sob a administração militar, o crime será de natureza militar. Pode ser que um policial militar invada um quartel e subtraia armamento do Exército para responder perante a Justiça Militar da União. Ok? Então vamos concluir. Eu vou dar alguns exemplos que fogem à regra. Essa regra aí que eu vou traçar. Eu já falei, mas agora eu vou elencar. Serão considerados crimes de natureza militar quando? Nos crimes impropriamente militares. Nos crimes impropriamente militares previstos nos incisos 2 e 3 do artigo 9º. Sempre que for praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Sempre que for praticado em lugar sujeito à administração militar, que figure no polo ativo ou no polo passivo, um militar da ativa. Terceiro, sempre que o militar estiver em serviço de natureza militar ou atuando em razão da função, e ele vier a praticar um crime, ou contra ele for praticado o crime, será de natureza militar. E, por fim, sempre que o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar forem atingidas, o crime será de natureza militar. Perfeito? Esse é o panorama geral do artigo 9º. Mas temos algumas nuances aí. Vamos imaginar o seguinte: um militar das Forças Armadas e um civil, fora do quartel, agridem um militar da ativa. De quem seria a competência? Bom, militar da ativa contra militar da ativa, artigo 9º, 2A, sem entrar naquela discussão do motivo do crime, ok? Estou falando perante o entendimento do Superior Tribunal Militar e da própria lei. Então, se um militar e um civil agridem um militar da ativa, nós temos que analisar as condutas separadamente. Apesar de haver uma conexão ou uma continência por cumulação subjetiva ou por cumulação objetiva, nós temos que analisar as condutas separadamente. O que é isso? Eu tenho que verificar a conduta do militar da ativa em relação à vítima. A vítima é militar da ativa, então nome 2A. Esse militar da ativa vai responder perante a Justiça Militar da União. Mas o civil, contra esse militar da ativa, fora do quartel, e não estava em serviço essa vítima, o crime é de natureza comum. Aí eu vou falar, professor, peraí, existe aí uma continência por cumulação subjetiva? 2, agredindo 1. Quais são as consequências jurídicas do reconhecimento da conexão e da continência? Prorrogatio fori, prorrogação de competência, e simultâneos processo, unidade de processo. Mas aí vem o artigo 102 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece o seguinte: a conexão e a continência determinarão a unidade de processo, salvo no concurso entre a Justiça Militar e a Justiça Comum. Então vamos entender. A Constituição, no artigo 124, estabeleceu que compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Essa lei é o Código Penal Militar, especificamente no artigo 9º. Se a conduta não se enquadrar, se o fato não se enquadrar em uma dessas hipóteses do artigo 9º, o crime não poderá ser considerado de natureza militar. E nós vamos ter que separar. Poderemos ter sentenças contraditórias, conflitantes, na qual a Justiça Militar condena o militar e a Justiça Comum reconhece a legítima defesa, ou aplica ao civil lá fora a Lei 9.099 e não aplica para o militar, dependendo do crime. Mas nós temos que separar. Ok? Tive um caso que foi o seguinte:
um capitão-tenente, que na Marinha é capitão-tenente, no Exército Aeronáutico é meramente capitão, a denominação. Esse capitão-tenente estava de licença médica. E ele e o civil foram uma boate na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Saíram de lá, estavam de licença médica, tratamento de saúde, e ao sair dessa boate, eles abordaram algumas mulheres. E chegaram alguns civis e começaram a discutir com eles, que seriam amigos, namorados dessas mulheres. Eram 4 civis. Esse militar, esse capitão-tenente, estava de licença, mas era um militar da ativa. Ele vai até o carro, pega a pistola, que deveria ter sido recolhido pela Marinha, que estava em licença para tratamento de saúde, pega essa arma e efetua diversos disparos, matando 3 civis, matando 3 e causando lesões corporais na 4ª vítima. Acontece que uma dessas vítimas era soldado fuzileiro naval também. Então, nós tínhamos a hipótese de militar da ativa, o capitão-tenente, contra esse soldado fuzileiro naval militar da ativa. E tinha esse civil, coautor, contra esse militar da ativa e esses civis que não configuravam o crime de natureza militar. E foi separado. Então, como ficou esse processo? Na Justiça Militar, só julgamos o crime praticado pelo capitão-tenente contra esse soldado fuzileiro naval, que ele não sabia que era militar. Mas a conduta praticada por esse militar, esse capitão-tenente, contra os civis, e a conduta do civil, estava com ele, contra esses 3 civis e o militar da ativa, que não configuravam crimes militares, foram julgados pelo Tribunal do Júri. Houve a separação. Acontece que ele foi condenado, esse militar, o Superior Tribunal Militar confirmou a condenação, mas a defesa foi até o Supremo e disse que a competência seria do Tribunal do Júri. Por quê? O motivo do crime não estava ligado à caserna, ao quartel. E essa sentença foi anulada. Então, para dizer o seguinte, se tivesse ligado à caserna, ele teria sido julgado tranquilamente perante a Justiça Militar, mas seria julgado também pelo júri. Depois ia fazer a unificação de penas pelo juiz de execução penal. Ele perdeu o posto a patente, saiu, então vai para a vara de execuções penais. Mas nós temos que separar. Isso fica muito evidente, se tiverem dificuldades em visualizar, o seguinte, imaginem um agente com 20 anos e um menor de 17 anos ingressando no quartel. Os dois invadem e praticam um crime definido como roubo. O civil vai responder perante a Justiça Militar, vai ser preso em flagrante. O menor de 18 anos, apesar de haver esse liame, esse nexo, essa continência, acumulação subjetiva, ele vai responder perante o juizado da infância e da adolescência. Então, vocês têm que raciocinar cada caso separadamente. A conduta de um agente em relação a cada vítima. Do agente em relação a cada vítima. Para saber o que se configura como crime de natureza militar, de acordo com o artigo 9º. Eu faço uma pergunta em sala de aula, é a seguinte: se o oficial-general da reserva, 4 estrelas, agredir outro oficial-general da reserva de 4 estrelas durante uma solenidade militar dentro do quartel, de quem é a competência? 90% vai dizer que é a competência da Justiça Militar. Acontece que o oficial da reserva, o oficial-general da reserva, o militar da reserva, ele é equiparado ao civil. E não há hipótese de civil contra civil em lugar sujeito à administração militar como sendo considerado crime de natureza militar. Então, o crime é de natureza
comum, vai para o juizado especial criminal. Então não adianta, parece ou deveria ser crime de natureza militar, isso não importa. O importante é saber se aquele fato se ajusta, se enquadra a uma das hipóteses previstas no artigo 9º. Tá? Existe o entendimento do Supremo que civil não pratica crime culposo contra as Forças Armadas. Então, esse é o entendimento do Supremo, não é entendimento do Superior Tribunal Militar. Qual a razão disso? Porque diz que no crime culposo, o civil não tem intenção de atingir as Forças Armadas. Ou seja, o Supremo e o STJ cada vez mais restringem a competência da Justiça Militar. Por isso, no meu entender, nós não podemos conceder o mesmo tratamento ao militar e ao civil. O civil deveria ter os benefícios lá de fora. Mas por que vai ser julgado perante a Justiça Militar? Porque os bens jurídicos são previstos no Código Penal Militar, lá sendo tutelados das Forças Armadas. E por isso nós devemos julgá-los. Mas, se ele é condenado aqui e é encaminhado depois, se o civil é condenado à Justiça Militar, por exemplo, a pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, você encaminha para a vara de execuções penais, após a prisão, a carta de guia para cumprimento da pena. O juiz da vara de execuções penais, em alguns estados, alguns juízes, eles transformam aquela pena, se for cabível, em medida restritiva de direito, pena restritiva de direito. Porque ele é civil, mesmo tendo sido condenado à Justiça Militar. Então, por que a gente não se antecipa e já aplica essas medidas na Justiça Militar, dando o tratamento que ele teria lá fora? Ok? Para reflexão aí. Por fim, em relação ao artigo 9º, nós temos os parágrafos 1º e 2º. Isso é uma confusão tremenda, pelo seguinte. Em 1969, aparente aqui para falar uma coisa que eu não falei no início. Essa parte geral do Código Penal Militar está baseada no Código Penal Comum de 69, que não entrou em vigor. Por isso, vocês vão encontrar algumas disparidades com relação ao erro, com relação à tentativa, que você pode punir com a pena do crime consumado, dependendo do resultado provocado, com relação à teoria causalista. Então, tinha por base o Código Penal Comum, que não entrou em vigor. Mas, quando entrou em vigor, o artigo 9º não possuía parágrafos. Eram só os incisos 1, 2 e 3. Aí veio o primeiro parágrafo dizendo o seguinte, parágrafo único, em 1996, não tenho certeza. Os crimes dolosos contra a vida praticados militar contra civil serão da competência do Tribunal do Júri. E se vocês lessem a exposição de motivos, perceberiam que aquilo dali era dirigido à Polícia Militar, por um caso que houve de morte de um civil, envolvendo policiais militares, e que esses policiais militares foram absolvidos. Então, sob o argumento de que a Justiça Militar Estadual era corporativista, eles retiraram a competência. Só quando retiraram a competência da Justiça Militar Estadual, retiraram também da Justiça Militar da União. Quer dizer, os crimes dolosos contra a vida praticados militar contra civil serão da competência do Tribunal do Júri, militar qualquer um, das Forças Armadas ou policiais militares ou bombeiros militares. Aí vem a emenda constitucional 45, que estabeleceu a competência da Justiça Militar Estadual, do Tribunal do Júri, para julgar PMs praticando crimes dolosos contra a vida e contra a civil. Então, a Constituição, com a emenda 45, retirou a competência da Justiça Militar Estadual, tão somente, para processar e julgar PMs ou bombeiros quando praticassem crimes, por exemplo, de homicídio doloso contra civis. Mas não alterar em relação à Justiça Militar da União. Então, qual foi o raciocínio? Ora, se a Constituição só foi alterada para mudar a competência da Justiça Militar Estadual, transferindo para o Tribunal do Júri, é que, em relação à Justiça Militar da União, ela continua competente para processar e julgar esses militares
das Forças Armadas os crimes dolosos contra a vida praticados contra civis. Porque o problema é contra civis. Militar contra militar não tem dificuldade alguma. O civil contra militar em serviço configura crime militar, não é tribunal do júri. O problema é militar contra civil. Então, essa era a ideia. Só que vem o legislador ordinário, novamente, e altera esse parágrafo único para dizer o seguinte: serão de competência do tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, exceto quando configurar a hipótese da lei do abate, quando a aeronave ingressa espaço aéreo nacional e que o militar da Força Aérea é autorizado a abater aquela aeronave. Então, o que dizia o parágrafo único? Será a competência da Justiça Militar somente, quando praticado militar contra civil, somente se for praticado nessas condições da lei do abate. Então, nas demais hipóteses, não se aplicaria. E foi essa a confusão. E aí as Forças Armadas começam a atuar cada vez mais na garantia da lei e da ordem. Aí vem os parágrafos. Primeiro e segundo, para esclarecer, embora seja contestado ainda. E diz o seguinte, parágrafo primeiro, do artigo 9º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, os crimes de que trata este código, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Então, o militar está em serviço e pratica o crime de homicídio doloso contra o civil. Competência do tribunal do júri, exceto nas hipóteses do parágrafo 2º. Quais são essas hipóteses? Primeiro, diz lá o parágrafo 2º, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar se praticados no contexto, primeiro, no cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Segundo, de ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Alguém que invada o quartel e esse militar dispara contra esse civil, provocando a morte para proteger a unidade militar. Está enquadrado aqui. Terceiro, de atividade de natureza militar, de operação de paz, da garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei Complementar 97, Decreto-Lei 1002, Código de Processo Penal Militar, e a Lei 4.737, Código Eleitoral. Então, a regra é quase uma exceção, que abrangeu quase tudo. Quase todas as hipóteses serão de competência da Justiça Militar, nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra civis, especialmente na garantia da lei e da ordem. Agora, quando se trata de militar contra militar, de civil contra militar das Forças Armadas, desde que esse militar das Forças Armadas esteja em serviço ou esteja em lugar sujeito à administração militar, o crime será de competência da Justiça Militar. Uma ressalva aqui: em serviço é o serviço de expediente, de serviço é o serviço de escala. Em serviço não configura agravante, o de serviço configura. Então, o militar que se encontra de serviço, se ele vier a praticar um crime, será um crime com agravante prevista lá no artigo 72 ou 73 do Código Penal Militar. Perfeito? Então, são essas as considerações que eu tinha para passar para os senhores e senhoras com relação ao conceito de crime militar. E eu vou passar para vocês uma tabelinha que facilita um pouco o entendimento desse artigo 9º. Depois vou deixar aí na área do aluno para vocês visualizarem
um pouco melhor essas hipóteses do artigo 9º, tá? Que configura o crime militar. Isso é fundamental. E eu poderia indicar aí nesse finalzinho alguns livros. Eu tenho um livro de penal com a Ione, a parte geral e a parte especial. A geral nós estamos atualizando e processo penal militar já acabei de atualizar. Agora tem os livros aí do Cícero Coimbra, Jorge César de Assis, do Adriano Marreiros, de penal, tratando penal, quem mais? Tem vários artigos aí do Roth, do Fernando Galvão. Então hoje tem uma bibliografia um pouco mais extensa que facilita a compreensão de como funciona a justiça militar, suas nuances, suas peculiaridades. Ok? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de todos. E se tiverem alguma dificuldade com relação a algum ponto específico, manda mensagem aí que nós vamos responder. Ok? Muito obrigado.